Voltei para casa para buscar meu passaporte, mas ouvi meu pai dizer, em decidi, toda a herança vai para o Robert. Após o funeral da minha esposa, corri para casa para buscar meu passaporte esquecido e ouvi meu pai declarar, em decidi que todos os 4,2 milhões de dólares do vovô vão para o Robert. James, com sua filha deficiente, é um beco sem saída. Eles nunca viram o que estava por vir. Eu sou James Wilson, tenho 38 anos, e 3 dias depois de enterrar minha esposa, ouvi minha própria família tramando para tirar minha filha de mim e roubar a herança de 4,2 milhões de dólares do meu avô. No dia em que aconteceu, o mundo era um borrão cinzento e silencioso. O ar da casa estava espesso e pesado, com gosto de arranjos florais velhos e fantasmas de visitantes bem-intencionados. O funeral havia terminado, as travessas dos vizinhos preocupados, com suas tampas de papel alumínio e bilhetes manuscritos de simpatia, permaneciam intocadas no balcão da cozinha, um monumento a uma dor vasta demais para ser saciada por comida. Minha esposa, minha Sarah, havia partido. Uma curva violenta e sem sentido de metal e vidro numa estrada molhada pela chuva a roubou de mim. Colocou nossa filha de 10 anos, Emma, numa cama de hospital branca e estéril, com o corpo quebrado e um espírito frágil que eu temia que nunca se recuperasse. Cada respiração era uma tarefa árdua, uma puxada irregular de ar que não parecia chegar aos meus pulmões. Cada canto da nossa casa, o lar que Sarah havia enchido de risadas e luz, agora guardava uma lembrança que cortava como vidro. O jeito que ela cantarolava desafinado enquanto fazia café, a pilha de livros na mesa de cabeceira que ela nunca terminaria de ler, o aroma suave do seu sabonete de lavanda ainda grudado nas toalhas do banheiro. Era uma casa cheia dela e, no entanto, dolorosamente, ensurdecedoramente vazia. Mas a vida, cruel e implacável, não para por causa do luto. Eu tinha uma viagem de negócios, uma reunião que não podia cancelar, disseram. Um cliente crucial, um contrato que representava uma tábua de salvação que poderia cobrir as contas médicas crescentes da Emma e garantir um futuro que de repente se tornou assustadoramente incerto. Então, fiz as malas, minhas mãos se movendo num piloto automático desajeitado, minha mente a milhões de quilômetros de distância. Chamei um táxi, o ato simples parecendo uma traição. No meio do caminho para o aeroporto, a cidade se espalhando pela janela em listras molhadas, um medo frio me invadiu, um choque físico que clareou a névoa por um momento. Meu passaporte, eu o havia deixado na gaveta superior da mesa do meu escritório em casa, bem ao lado de uma foto emoldurada de Sarah e Emma na praia. Dê a volta, disse ao motorista, minha voz rouca, a voz de um estranho, tenho que voltar, por favor mantenha o taxímetro rodando. Ele assentiu, seus olhos encontrando os meus no retrovisor, oferecendo um lampejo de simpatia humana que parecia ao mesmo tempo consolador e insuportável. Para ser rápido, não querendo enfrentar outra rodada de lugares comuns, entrei pela porta lateral. Meus pais, Richard e Eleanor, e meu irmão mais novo, Robert, estavam hospedados para me apoiar. O apoio deles parecia um cobertor sufocante. Eu podia ouvir suas vozes vindas do solário, baixas e conspiratórias, um tom diferente do sombrio que usavam na minha frente. Parei, minha mão na maçaneta de latão fria da porta do corredor, e escutei. Decidi. A voz do meu pai, Richard Wilson, era firme, carregada da autoridade fria e inquestionável que ele sempre usava quando o dinheiro estava em jogo. Toda a herança do vovô vai para o Robert. Uma pausa de silêncio carregado. Meu sangue gelou, uma lama nas minhas veias. Vovô William estava definhando, sua mente magnífica nublada mais frequentemente do que não, e sua propriedade de 4,2 milhões de dólares era, eu agora percebia, tudo sobre o que eles pareciam falar ultimamente quando pensavam que eu não estava ouvindo. Minha mãe, Eleanor, se intrometeu, seu tom tão frágil e afiado quanto o gelo rachando. É para o melhor. Uma filha deficiente já é fardo suficiente para esta família. Não podemos deixar esse dinheiro ser desperdiçado. James sempre foi a decepção. Sem ambição, casou-se abaixo do seu nível, e agora é viúvo com uma criança aleijada. Essa menina vai precisar de cuidados caros por anos, meu pai continuou, sua voz desprovida de qualquer calor. O dinheiro seria apenas jogado fora em contas médicas em vez de ficar na família. Construindo um verdadeiro legado. Robert tem um filho a caminho. O nome Wilson precisa continuar, forte. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. Era como se o chão tivesse se dissolvido debaixo de mim. Cada palavra era um golpe físico, tirando o fôlego dos meus pulmões. Então, a voz do Robert, presunçosa e ansiosa, o som de um abutre circulando. Ele claramente não está lidando bem. Poderíamos argumentar que ele está tomando decisões irracionais, como fazer esta viagem de negócios logo após o funeral da Sarah. Dr. Hoffman me deve um favor. Ele assinará qualquer avaliação psicológica que precisarmos. Podemos fazê-lo ser declarado mentalmente instável. Eles estavam falando sobre mim. Estavam planejando me internar, usar minha dor como uma arma contra mim. Minha mãe acrescentou o detalhe final que esmagou minha alma, sua voz assustadoramente prática. Nos tornaremos guardiãs legais da Emma. Encontraremos uma instituição estadual para ela. É mais barato.
Ela é mercadoria danificada mesmo. Não adianta jogar dinheiro bom atrás do ruim. Enquanto isso, Caroline e eu estamos dando a você um neto saudável, um verdadeiro herdeiro Wilson. Meu mundo não apenas rachou, ele se atomizou. A dor em que eu estava me afogando foi vaporizada por um lampejo de raiva pura e branca. Recuei da porta, silencioso como uma sombra, meu coração martelando um ritmo frenético e doloroso contra minhas costelas. Não fui ao escritório buscar meu passaporte. Aquele homem, o que precisava de um passaporte, havia partido. Em vez disso, meus pés me levaram à pequena mesa do hall de entrada onde Sarah guardava suas coisas. Peguei seu caderno de esboços favorito, sua capa de couro gasta fria e sólida contra meus dedos trêmulos. Era a única coisa que parecia real naquele momento de realidade profunda. Voltei pela porta lateral, um fantasma na minha própria casa, e entrei de volta no táxi esperando. O motorista olhou para mim, uma pergunta em seus olhos. Mudança de planos, disse, minha voz estranhamente calma, a raiva se transformando numa brasa fria e dura no meu peito. Me leve de volta para casa, apenas pare na esquina. Quando o táxi se afastou, peguei meu telefone, meus dedos surpreendentemente firmes. Cancelei meu voo. Enviei uma mensagem para meu cliente, um pedido de desculpas breve e profissional citando uma emergência familiar. A viagem de negócios podia esperar. O contrato não importava mais. O homem que havia deixado esta casa 20 minutos atrás era um marido enlutado, um pai assustado. O homem que retornava era outra pessoa inteiramente, alguém frio, alguém focado. A guerra havia apenas começado, e eu não perderia. Luto é uma névoa, mas raiva é uma lente. Enquanto o táxi ficava parado na esquina, a fachada familiar da minha casa parecendo alienígena e ameaçadora, a névoa da minha tristeza se queimou. Em seu lugar, meu passado entrou em foco nítido e doloroso. Cada desfeita passada, cada comentário desdenhoso, cada sorriso condescendente da minha família se encaixou no lugar como cilindros numa fechadura. Esta não era uma nova traição nascida da oportunidade. Era a culminação de uma vida inteira delas. Esta era apenas a primeira vez que eu havia ouvido o plano de batalha em voz alta. Saí do táxi e apenas fiquei ali por um momento, o caderno de esboços agarrado na minha mão como um escudo. Não podia voltar naquela casa. Ainda não. Caminhei até uma cafeteria próxima, o sino sobre a porta tocando uma nota de normalidade que parecia obscena. O ar lá dentro cheirava a grãos torrados e açúcar, um mundo distante da podridão que eu acabara de descobrir. Pedi um café preto que sabia que não beberia e me afundei numa cabine no canto dos fundos. Minha mente, agora assustadoramente clara, começou a peneirar os arquivos da minha vida. Uma lembrança surgiu tão vívida que parecia ontem. Eu tinha 19 anos, em casa do meu primeiro ano de faculdade onde estava estudando arquitetura paisagística, uma paixão que eles sempre descartaram como jardinagem glorificada. Meu avô, William, um homem cujas mãos eram tão gentis quanto calejadas de uma vida inteira de carpintaria, me chamou para sua oficina. O ar cheirava a serragem e verniz, um aroma que eu sempre associei com paz e criação. Ele revelou uma bela caixa de ferramentas artesanal de madeira, as juntas tão perfeitas que pareciam ter crescido assim. Para você, James, ele havia dito, seus olhos se enrugando nos cantos. Você tem a paciência da sua avó, mãos de artista. Ela teria amado o que você faz, criando beleza da terra. Ele pousou uma mão pesada e reconfortante no meu ombro, um gesto raro de afeto que significava mais que 1000 palavras de elogio. Meu pai, Richard, estava parado na porta, um observador silencioso. Vi o lampejo em seus olhos, não orgulho, mas um flash azedo de ressentimento que eu era jovem e esperançoso demais para entender. Uma caixa para um menino que brinca na terra. Ele havia zombado mais tarde naquela noite na mesa de jantar, certificando-se de que todos pudessem ouvir. Robert está estagiando numa empresa imobiliária de primeira linha. Ele está aprendendo como construir um império. Isso é um legado. O que você está construindo? Canteiros de flores. Robert havia sorrido maliciosamente, se banhando na aprovação. Não entendi o veneno então. Apenas senti a pontada familiar da sua desaprovação, a maneira casual com que ele descartava meu mundo. Agora, sentado naquela cafeteria estéril, eu entendi. Meu avô via sua amada esposa falecida em mim, e meu pai não suportava isso. Minha natureza quieta, minhas buscas artísticas. Elas não eram fracassos para meu avô, mas para meu pai, eram um lembrete constante e irritante de suas próprias deficiências percebidas aos olhos do velho. Outra lembrança, mais nítida e dolorosa. O primeiro Natal que trouxe Sarah para casa. Ela, com seu sorriso brilhante, sua sagacidade afiada, e um coração tão cheio de bondade que praticamente transbordava. Era assistente social, um trabalho que minha mãe, Eleanor, considerava inadequado para uma nora dos Wilson. Ela é legal, Eleanor havia dito na cozinha, a palavra pingando desdém enquanto arranjava ornamentos na árvore. Mas James, você tem que pensar sobre a reputação da família. Sua esposa é um reflexo de você, uma assistente social. O que as pessoas vão pensar quando perguntarem o que ela faz?
Eu acho, Sarah havia se intrometido, entrando na sala com uma bandeja de biscoitos que ela havia insistido em assar. Sua voz estava calma, mas firme, sua mão encontrando a minha e dando um aperto de solidariedade. Que ajudar pessoas que não têm nada é muito mais respeitável do que se preocupar com as opiniões de pessoas que têm demais. Meu pai havia rapidamente mudado de assunto, mas as linhas de batalha estavam traçadas. Eles a viam como mais uma das minhas escolhas ruins de vida. Eu a via como a melhor decisão que já tomei. Ela era minha âncora, minha campeã. Ela via o homem que meu avô via, não o fracasso que meu pai via. E agora ela havia partido, me deixando para enfrentá-los sozinho. Ou assim eles pensavam. Peguei meu telefone. Minhas mãos estavam firmes. Minha primeira ligação foi para um número que não discava há anos, mas havia memorizado para uma emergência que nunca pensei que viria. Escritório de Advocacia Davis. A voz da recepcionista era profissionalmente nítida. Sr. Arthur Davis, por favor. É James Wilson. Um momento depois, sua voz, um conforto áspero, veio na linha. James. Meu garoto. Sinto muito, muito mesmo pela Sarah. Meu coração se parte por você e pela pequena Emma. Obrigado, senhor. Consegui dizer, minha garganta apertada. Desculpe ligar assim. Preciso da sua ajuda. É sobre minha família. E meu avô. Contei a ele tudo o que havia ouvido. Não embelezei. Não interpretei. Apenas repeti suas palavras, frias e clínicas, um gravador humano. Houve um longo silêncio pesado do outro lado da linha. Eu podia ouvir o tic-tac fraco de um relógio em seu escritório. Esses filhos da mãe. Davis finalmente sussurrou. O palavrão era uma explosão chocante de calor do homem geralmente composto. Era uma validação que enviou um tremor de alívio através de mim. Eu não estava louco. Eu sabia que Richard era ganancioso. Mas isso é monstruoso. Qual é a condição do vovô? Realmente, perguntei, precisando da verdade sem verniz. Varia, James. Esse é o problema danado. Ele tem dias bons, afiado como uma taxinha. Lembra de cada ação que já comprou. Então tem dias ruins onde fica confuso, perde coisas, esquece o que comeu no café da manhã. Seu pai tem usado esses dias ruins em sua vantagem. Tenho certeza disso. Ele tem pressionado William para lhe dar procuração completa. Precisamos pará-los, disse, minha voz endurecendo. Mas temos que ser espertos. Eles acham que sou um destroço. Preciso que continuem pensando isso. Qual é seu plano, filho? Vou dar corda suficiente para eles se enforcarem, disse. As palavras soando estranhas e frias na minha língua. E vou precisar que você seja minha testemunha quando eles fizerem isso. Estou com você, filho. Por completo. Não se preocupe com nada. Minha próxima ligação foi para a única pessoa nesta terra que eu sabia que acreditaria em mim sem uma única pergunta. Chloe. A melhor amiga da Sarah desde a infância. Uma enfermeira de emergência impetuosa que era praticamente a segunda mãe da Emma. Ela atendeu na primeira chamada. James, você não deveria estar num avião? Está tudo bem? Não fui, disse. E então a represa se rompeu. Contei a ela tudo. As palavras saindo numa torrente de dor e raiva. A história que acabei de contar para Davis, mas desta vez entrelaçada com a agonia crua que eles haviam infligido. Chloe escutou, seu silêncio pontuado apenas por inspirações agudas e palavrões murmurados. Quando terminei, sua voz estava baixa e furiosa. Sempre soube que eram cobras de terno, James. Nunca, jamais confiei neles. Do que você precisa? Qualquer coisa. Pode falar. Vou faltar no trabalho uma semana se for preciso. Preciso de olhos e ouvidos, disse. Um plano começando a se formar na parte tática do meu cérebro que não sabia que possuía. Preciso que você esteja lá para Emma. Mais do que nunca. Observe-os quando visitarem ela. Escute o que dizem. Seja minha representante. Eles vão ver você como amiga emocional da Sarah. Não vão suspeitar de nada. Feito, disse sem um fragmento de hesitação. Serei um fantasma. Eles nem saberão que estou escutando. O que você vai fazer? Vou para a guerra, Chloe. Naquela noite não dormi na minha cama. Não conseguia. Ainda estava cheia do perfume da Sarah. Um perfume de lembranças dolorosas demais para suportar. Dormi no sofá da sala de estar, o caderno de esboços da Sarah aberto no meu peito. Depois de horas olhando para o teto, minha mente correndo, abri meu laptop. Não procurei equipamentos de espionagem de alta tecnologia que levantariam suspeitas. Procurei as câmeras de babá e gravadores de áudio mais vendidos e discretos na Amazon.
O tipo que um pai preocupado e tecnologicamente competente poderia comprar para verificar uma nova babá. Eram surpreendentemente acessíveis e ofereciam entrega no dia seguinte. Encomendei um kit com 5 câmeras e 3 gravadores de áudio. O dia seguinte foi um borrão de luto fingido. Falei com meus pais, minha voz plana e vazia. Disse a eles que estava muito sobrecarregado para viajar. Eles trocaram um olhar que agora eu entendia perfeitamente. Um olhar de triunfo. Eles achavam que meu colapso estava acontecendo exatamente no cronograma. Saíram para um almoço de pêsames ao qual não me convidaram, sem dúvida para celebrar sua boa sorte. Enquanto estavam fora, o pacote chegou. Minhas mãos, as mãos que meu avô disse que eram de artista, estavam firmes enquanto eu trabalhava. Não estava construindo canteiros de flores agora. Estava construindo uma armadilha. Uma câmera, disfarçada como carregador de telefone, foi para a tomada da cozinha. Outra foi escondida numa planta falsa no solário, onde eles haviam realizado seu pequeno conselho de guerra. Uma terceira foi para uma estante na sala de estar, espiando entre uma cópia de Moby Dick e uma enciclopédia velha. As duas últimas, menores, cobriam o corredor principal e a entrada da frente. Os gravadores de áudio eram ainda mais fáceis. Um foi colado sob a mesa de carvalho pesada da sala de jantar. Outro escorregou atrás da cabeceira no quarto de hóspedes dos meus pais. E um terceiro na gaveta da mesa do hall onde todos deixavam suas chaves e correspondência. Era simples. Era básico. Mas a arrogância deles faria com que fosse mais do que suficiente. Quando voltaram para casa, eu estava de volta no sofá, olhando fixamente para uma TV desligada. Uma garrafa meio vazia de uísque na mesa de centro ao meu lado. Eu parecia em todos os aspectos o homem quebrado que eles queriam e precisavam que eu fosse. James, você realmente deveria tentar comer alguma coisa. Minha mãe disse, sua voz pingando uma falsa preocupação que fazia minha pele se arrepiar. Apenas balancei a cabeça, não confiando em mim mesmo para falar. Não estou com fome. Robert me deu um tapinha no ombro, um gesto que deveria ser consolador mas parecia como uma reivindicação de propriedade. Não se preocupe, irmão mais velho. Nós cuidaremos de tudo. Você apenas foque em, bem, descansar. Eu sei que vocês cuidarão, pensei. Um sorriso frio e amargo tocando meus lábios por uma fração de segundo depois que ele se virou. Estou contando com isso. As peças estavam no lugar. O palco estava montado. A audiência era meu laptop. Tudo o que eu tinha que fazer era representar meu papel e esperar os vilões da peça se revelarem. Os dias que se seguiram foram uma aula magistral em guerra psicológica, comigo como único combatente silencioso e minha casa como campo de batalha. Representei o papel do viúvo enlutado à perfeição. Estava distante, distraído, e propenso a longos silêncios vagos que os deixavam desconfortáveis, o que eu gostava. Esquecia de comer até minha mãe colocar um prato na minha frente com um suspiro exasperado. Vagava pela casa à noite, meus passos um eco inquieto na escuridão que escutava, garantindo que os gravadores de áudio captassem meu caminhar. Dei a eles uma caricatura de um homem quebrado, e eles devoraram, sua arrogância os cegando para a mente fria e calculista trabalhando por trás dos meus olhos vazios. Cada noite, depois que estavam dormindo, me retirava para meu escritório com meu laptop e um par de fones de ouvido. Era um ritual nauseante, ouvir minha própria família dissecar minha vida, meu casamento, e meu futuro com uma falta assustadora de empatia. Eles falavam de mim como se eu já tivesse partido, um obstáculo a ser gerenciado. Ele apenas ficou sentado ali por uma hora hoje, olhando para a foto do casamento dela. A voz da minha mãe sussurraria do gravador do quarto de hóspedes, não é saudável, Richard. Ele está se lamentando. Deixe-o se lamentar, Eleanor. Meu pai responderia, quanto mais ele se lamenta, mais fácil será para todos verem que ele não consegue lidar com as coisas. Deixe-o provar nosso ponto para nós. Meu primeiro teste real, a primeira vez que tive que atuar no palco deles, veio alguns dias depois que instalei minha pequena rede de vigilância. Robert entrou na sala de estar, um olhar de preocupação profunda e fingida colado em seu rosto. Ele não estava sozinho. Arrastando atrás dele estava um homem no final dos 50 anos com o rosto mole e inchado e olhos cansados que não conseguiam encontrar os meus. James, Robert disse gentilmente, sua voz escorrendo simpatia. Este é meu amigo, Dr. Hoffman. Ele estava na vizinhança e queria prestar suas condolências. Pensei que poderia ser bom para você conversar com alguém. Meu coração deu uma batida dura e dolorosa contra minhas costelas. Dr. Hoffman, o nome da reunião do solário. Por favor. Meu estômago revirou, mas mantive meu rosto flácido. Minha postura derrotada. Olhei para o médico, que estava estudando o tapete com interesse intenso. Seu desconforto era palpável. Me afundei mais no sofá, passando uma mão pelo meu cabelo despenteado. Eu não estou com vontade de conversar, Rob. Só por alguns minutos, Robert insistiu, direcionando o médico para a poltrona oposta a mim.
A câmera na estante tinha uma visão perfeita e desobstruída. Dr. Hoffman é psiquiatra, James. Ele ajuda pessoas que estão passando por muito. Permaneci silencioso, deixando o constrangimento se estender e pairar no ar como fumaça espessa. Robert, sempre impaciente, começou a cutucar. Ele tem estado assim por dias, documento mal comendo. Fica olhando para as paredes. Ele até cancelou uma enorme viagem de negócios, um contrato multimilionário. Completamente irracional. Dr. Hoffman pigarreou, finalmente me olhando, seu olhar clínico e distante. James, é completamente normal se sentir sobrecarregado. Perder um cônjuge é um trauma profundo. Você teve algum pensamento que o preocupa? Algum sentimento de desesperança? Eu sabia o que ele estava fazendo. Estava construindo um caso, estabelecendo as bases para a avaliação psicológica com perguntas direcionadas. Dois podiam jogar esse jogo. Olhei para cima, encontrando seus olhos pela primeira vez, e deixei os meus se encherem de lágrimas fabricadas. Pensei na Sarah, em sua risada real, e a dor fabricada se tornou real por um momento. Desesperança? Doutor, eu nem sei que dia é na metade do tempo. Minha esposa está morta. Minha filha. Minha menininha está deitada numa cama de hospital, e eles não sabem se ela vai andar novamente. Às vezes eu penso, qual é o sentido? Qual é o sentido de qualquer coisa? Deixei minha voz rachar, uma performance digna de um Oscar. Robert deu ao médico um olhar triunfante por cima da minha cabeça curvada. Viu? Ele está rachando. Dr. Hoffman rabiscou num pequeno bloco de notas. Esses sentimentos são compreensíveis, mas também podem nublar seu julgamento. Você tem certeza de que está em posição de tomar decisões importantes agora? Especialmente sobre os cuidados da Emma e as finanças da sua família. Eu não sei. Sussurrei, enterrando meu rosto nas minhas mãos. Só quero minha esposa de volta. Nada faz sentido sem ela. Eles ficaram por mais 20 minutos. Suas perguntas eram um interrogatório mal disfarçado como terapia. Dei a eles exatamente o que queriam. Um retrato de um homem à beira do colapso completo. Quando finalmente partiram, Robert deu outro aperto proprietário no meu ombro. Aguente firme. Vamos te ajudar a passar por isso. No momento em que a porta da frente se fechou, corri para meu escritório. O vídeo e áudio da sala de estar estavam cristalinos. Salvei o arquivo, rotulando Hoffman _ evidencia _. Era condenatório. As perguntas direcionadas do Robert, a investigação direcionada do médico. Não era uma visita de condolências. Era uma emboscada. E eu tinha tudo gravado. Enquanto isso, Chloe era minha linha de vida para o mundo exterior. Minha âncora para Emma. Ela visitava o hospital todos os dias. Uma presença alegre e consoladora para minha filha. E ela escutava. Seus pais estiveram aqui hoje. Ela me disse pelo telefone naquela noite, sua voz tensa com raiva reprimida. Eles não ficaram muito tempo com Emma. Passaram a maior parte do tempo no posto de enfermagem. Eu estava pegando um café e estava perto o suficiente para ouvir. O que disseram, Chloe? Perguntei, meus nós dos dedos brancos enquanto agarrava o telefone. Estavam perguntando sobre o prognóstico a longo prazo da Emma. Mas as perguntas eram estranhas, não como podemos ajudá-la a melhorar. Mas qual é a maneira mais econômica de gerenciar sua condição? Eles usaram essa frase exata, James. Econômica. O chão pareceu cair debaixo de mim. Econômica para minha filha. As palavras ecoaram a conversa que eu já havia ouvido. Mas ouvi-las novamente, sabendo que estavam colocando seu plano em ação, me deixou fisicamente doente. E então, Chloe continuou, sua voz tremendo de raiva. Sua mãe, Eleanor, perguntou à enfermeira sobre instalações alternativas. Ela queria saber se o hospital tinha uma lista de lares estaduais para crianças com deficiências crônicas. A enfermeira pareceu horrorizada. Mas sua mãe apenas disse que estavam explorando todas as opções para o futuro da família. Lares estaduais. Eles não estavam apenas falando sobre isso na privacidade do solário. Estavam ativamente pesquisando. Estavam procurando um lugar para despejar minha menininha. Para escondê-la para que não tivessem que desperdiçar sua herança com os cuidados dela. Naquela noite, pela primeira vez desde o acidente, o luto me atingiu com a força de um ataque físico. Não era a dor surda e nebulosa da perda. Era uma agonia aguda e violenta. Isso não era mais apenas sobre o dinheiro ou a casa. Isso era sobre minha filha. Minha doce e corajosa Emma, que estava lutando por sua vida numa cama de hospital, que me perguntava todos os dias quando sua mamãe voltaria para casa. Enquanto ela lutava, as pessoas que deveriam amá-la e protegê-la estavam tentando descobrir a maneira mais barata de se livrar dela. Entrei no quarto dela, um espaço que vinha evitando porque doía demais.
Estava intocado desde o acidente. Seu cheiro, uma mistura de shampoo de chiclete e giz de cera, ainda pairava no ar. Seus desenhos estavam colados nas paredes, explosões coloridas e brilhantes da imaginação de uma garotinha feliz de 10 anos. Uma casa torta com eu, ela e Sarah de mãos dadas. Um retrato do nosso cachorro, Buster, com orelhas caídas e um sorriso enorme. Uma girafa de pelúcia gigante, sua favorita, estava no travesseiro. Peguei-a, seu pelo gasto macio contra minha bochecha, e um soluço me rasgou. Desabei. Sentei no tapetinho rosa dela, a girafa apertada contra meu peito, e chorei. Soluços devastadores e silenciosos que sacudiram todo o meu corpo. Chorei pela Sarah. Chorei pela Emma. E chorei pelo menino que passou a vida inteira apenas querendo a aprovação do pai. Esse menino estava bem e verdadeiramente morto agora. O luto era um fogo. Queimou toda a última sombra de dúvida, todo o último vestígio do homem passivo e quieto que eu havia sido. Quando as lágrimas finalmente pararam, tudo o que restou foi um núcleo de resolução pura e não adulterada. E isso não era mais um jogo de xadrez. Isso era uma missão de resgate. Na manhã seguinte, meus olhos crus mais minha voz firme, liguei para o Sr. Davis. É pior do que pensávamos, disse, e contei a ele o que Chloe havia ouvido no hospital. Houve uma longa pausa, e então Davis disse, e meu Deus. Sua voz estava pesada. James, isso muda as coisas. Isso não é mais apenas uma questão financeira. Isso é sobre o bem-estar de uma criança. Não podemos apenas esperar eles fazerem um movimento na herança. Eu sei, disse, minha mente correndo. As gravações que tenho do Hoffman são boas, mas não são suficientes. Eles estão tentando provar que sou instável. Precisamos provar que eles são criminosos. Sr. Davis, precisamos olhar o dinheiro. Meu pai tem gerenciado as finanças do vovô por 2 anos, desde que sua saúde começou a declinar. Se eles são tão descarados agora, o que já estiveram fazendo por trás dos panos? Houve outra pausa. Então, a voz de Davis voltou, fria e dura como aço. Você está certo. Sua arrogância neste assunto sugere um padrão. É a hora de abrir os livros. Tenho exatamente a pessoa para isso. Vou contratar um contador forense primeira coisa de manhã. Vamos ver quão profunda essa podridão realmente vai. Desliguei o telefone, uma nova clareza terrível me invadindo. Não estava mais apenas me defendendo. Estava no ataque, e queimaria o mundo deles até o chão para proteger minha filha. As próximas 2 semanas foram uma caminhada na corda bamba sobre um cânion de mentiras. Externamente, mantive minha fachada de um homem à deriva na tristeza, um fantasma na minha própria casa. Internamente, minha mente era um turbilhão de estratégia e fúria silenciosa. Visitei Emma todos os dias, e cada visita era tanto um tormento quanto um tônico. Vê-la lutar através de fisioterapia dolorosa, ver a frustração em seus olhos quando seu corpo não obedecia, me despedaçava. Mas ver seus sorrisos pequenos e doloridos quando eu contava uma piada idiota, sentir sua mãozinha apertar a minha com força surpreendente, isso era o combustível. Isso era o fogo que agora queimava branco quente dentro de mim. Minha família via essas visitas ao hospital como mais prova da minha obsessão e incapacidade de lidar com a realidade. Eu os ouvia sussurrando sobre isso nas gravações que revisava todas as noites. Ele passa o dia inteiro lá, apenas sentado ao lado da cama dela. A voz da minha mãe, metálica e julgamental através dos alto-falantes do meu laptop. Não é saudável. Ele está se agarrando ao passado, e ignorando sua própria vida. É perfeito, Robert respondeu, sua voz escorregadia de satisfação. Mais evidência para Hoffman. Mostra que ele está negligenciando seu próprio bem-estar, suas responsabilidades. É um sintoma clássico. Eles não faziam ideia de que cada minuto que passava naquele hospital era um lembrete da minha verdadeira responsabilidade. Cada visita era uma declaração de guerra. Uma noite, meu telefone vibrou com uma ligação de um número que não reconheci. Deixei ir para o correio de voz. 1 minuto depois, apareceu uma mensagem do Sr. Davis. Atenda a próxima ligação. É nosso contador. O telefone tocou novamente. Aqui é James. Sr. Wilson, aqui é David Shum. Uma voz profissional e enérgica disse, Sr. Davis me pediu para investigar as contas do seu avô. Acho que você vai querer ouvir isso. Ele passou os próximos 10 minutos me guiando através de uma teia complexa de transações, um labirinto de números projetado para confundir e esconder. Seu pai é esperto, mas não tão esperto quanto pensa, Shum explicou. Pelos últimos 18 meses, ele tem feito pagamentos regulares, entre $10.000 e $15.000 por mês, da conta de investimento principal do seu avô para uma empresa de consultoria. Soou legítimo na superfície. Mas a empresa, Wilson Property Advisors, é uma corporação fantasma registrada em Delaware. O endereço é uma caixa postal. O único diretor? Seu pai, Richard Wilson.
Afundei numa cadeira. O telefone pressionado forte contra meu ouvido. Quanto? Pouco mais de 300 mil dólares, James. Ele tem sistematicamente drenado as contas, um pouco de cada vez, esperando que ninguém notasse. Isso não é apenas ganância. Isso é fraude contra idosos com crime grave. Nós o pegamos. Frio. Fechei os olhos. A confirmação era um peso doente e pesado na minha barriga. Esta era a arma que eu precisava. Evidência tangível e inegável que despedaçaria sua fachada virtuosa. Era o tipo de evidência que não podia ser explicada por luto ou disputas familiares. Era fria, dura, e levava direto a uma cela de prisão. A segunda peça de munição veio de uma fonte completamente inesperada. Uma reviravolta cruel do destino que Sarah deve ter orquestrado de além. Chloe se ofereceu para me ajudar a começar a empacotar algumas das coisas da Sarah, uma tarefa que não conseguia enfrentar sozinho. O pensamento de dobrar suas roupas, de colocar sua vida em caixas, era paralisante. Estávamos no nosso quarto, o silêncio espesso de memórias compartilhadas. Chloe estava passando pelo fundo do closet, seus movimentos gentis e respeitosos. O que é isso? Chloe perguntou, sua voz abafada. Ela puxou uma pequena caixa de presente elegantemente embrulhada de trás de uma pilha de suéteres. Não era o estilo da Sarah, muito chamativo, muito caro. Nunca vi isso antes, disse, minha testa franzida. Não é de mim. Chloe cuidadosamente desfez a fita prateada e levantou a tampa. Dentro, aninhada numa cama de veludo preto, estava uma pulseira de tênis de diamante. Brilhava sob a luz do quarto. Um fogo frio e duro. Devia valer uma fortuna. Escondido embaixo dela estava um pequeno cartão cor de creme. Chloe o pegou, sua mão tremendo ligeiramente enquanto lia em voz alta. Sua voz era um sussurro chocado. Para minha querida Caroline, a futura mãe do verdadeiro herdeiro Wilson. Todo meu amor, R.W. Olhamos um para o outro, o ar sugado para fora da sala. R.W., Richard Wilson, meu pai. Um presente para Caroline, a esposa do meu irmão. Um presente que minha esposa, Sarah, aparentemente havia encontrado e escondido. A realização me atingiu como um golpe físico. Ela deve ter sabido. Deve ter estado lutando com o que fazer, como me contar, carregando esse segredo tóxico e feio sozinha. O pensamento dela suportando esse fardo sozinha era mais uma faca se retorcendo no meu coração. O bastardo, Chloe respirou, seus olhos ardendo com uma fúria protetora. Ele não está apenas roubando do pai. Está dormindo com a esposa do filho. E isso era mais que uma traição. Era um câncer que havia apodrecido a família por dentro. O neto saudável, o verdadeiro herdeiro Wilson de que minha mãe estava tão orgulhosa. Havia uma chance muito real de que meu pai fosse o pai. A hipocrisia era impressionante, um monumento à sua depravação. Peguei a caixa da Chloe, minha mão firme. Isso não era apenas evidência. Isso era o tiro fatal. A única coisa que destruiria completamente a imagem cuidadosamente construída da família de piedade e tradição. Os humilharia de uma forma que nenhum crime financeiro jamais poderia. Naquela noite, sentei na minha sala de estar escurecida. As duas peças de evidência dispostas diante de mim na mesa de centro. O print-out das transferências financeiras da Corporação Fantasma e a pulseira de diamante com seu cartãozinho condenatório. Uma representava seu crime, a outra seu pecado. O telefone tocou, me assustando. Era o Sr. Davis. James, ele disse, sua voz urgente. Acabei de sair do telefone com a enfermeira do William. Ele está tendo uma semana muito boa. Ele está afiado. E está claro. Está perguntando por mim. Se vamos fazer nosso movimento, tem que ser agora. Não sabemos quanto tempo essa janela de clareza vai durar. O momento havia chegado. A caminhada na corda bamba havia terminado. Era a hora de incendiar o mundo. Mark, Arthur. Disse, minha voz desprovida de qualquer emoção, fria como os diamantes na caixa. Organize uma reunião familiar no seu escritório. Diga que é um assunto urgente para discutir o cuidado futuro tanto da Emma quanto do meu avô. Eles virão. A ganância deles não os deixará ficar longe. E William, faço participar por videochamada. Disse, quero que ele veja tudo. Quero que ele seja o juiz. A sala de conferências no escritório de advocacia Davis era um estudo em bege e intimidação silenciosa. Estantes pesadas alinhavam as paredes, cheias de volumes legais grossos encadernados em couro que pareciam sugar o som e a esperança do ar. Uma grande mesa de mogno, polida até um brilho espelhado, dominava o espaço. Na sua cabeceira estava uma grande tela de televisão, atualmente em branco. Parecia uma guilhotina moderna. Eu estava lá primeiro com o Sr. Davis. Estava usando um terno cinza simples, o primeiro que vesti desde o funeral. Parecia uma armadura.
Me sentia calmo, inquietantemente. A dor e raiva haviam sido forjadas nas últimas semanas em algo frio, duro e afiado, como um bisturi de cirurgião. Minha família chegou junta, uma frente unida de arrogância e direito. Meu pai, Richard, entrou como se fosse dono do lugar, me dando um olhar desdenhoso. Minha mãe, Eleanor, ofereceu um olhar de desdém piedoso, como se eu fosse um cão de rua que ela estava prestes a sacrificar. Robert se pavoneou atrás deles, um sorriso presunçoso colado em seu rosto, enquanto sua esposa, Caroline, parecendo radiante e serena em sua gravidez avançada, se agarrava ao seu braço. Eles pensavam que esta era sua volta da vitória final, a reunião onde legalmente colocariam o irmão quebrado de lado e finalizariam seu golpe. James, meu pai disse, sua voz ecoando com falsa magnanimidade. Bom que você veio. É hora de tomarmos algumas decisões práticas para o bem da família. É por isso que estamos aqui, disse calmamente, gesticulando para as cadeiras de couro luxuosas opostas a mim. Eles se acomodaram, se arranjando como uma corte real. O Sr. Davis sentou na cabeceira da mesa, seu rosto uma máscara impassível e granítica. Antes de começarmos, Davis disse, sua voz cortando limpo através da tagarelice autocongratulatória deles, Sr. William Wilson estará se juntando a nós. Ele pressionou um botão no telefone da conferência, e a tela grande piscou para a vida. O rosto do meu avô apareceu, emoldurado pelos travesseiros brancos e rígidos da sua cama de hospital. Ele parecia frágil, sua pele parecendo papel, mas seus olhos estavam afiados e claros. Eles varreram a sala, demorando em cada um de nós por um momento antes de se estabelecerem em mim. Ele deu um aceno leve, quase imperceptível. Meu coração se estabilizou. O comportamento confiante do meu pai vacilou por um segundo. Pai, sobre o que é isso? Poderíamos ter resolvido isso. William queria estar presente, Davis disse suavemente. Agora, o propósito desta reunião é discutir cuidados a longo prazo e administração financeira. Temos alguns assuntos sérios para abordar. Esta era a deixa deles. Robert se inclinou para a frente, pigarreando oficiosamente. Exato. Como todos vimos, James não tem sido ele mesmo. Está tomando decisões emocionais e erráticas. Estamos profundamente preocupados com sua capacidade de gerenciar seus próprios assuntos, muito menos os da Emma. Isso se tornou um perigo para ele e para outros. Minha mãe assentiu solenemente, dava-me um olho seco com um lenço. Acreditamos que é do melhor interesse de todos, especialmente da pequena Emma, se nós, como família, intervirmos para fornecer orientação estável. Um ambiente estruturado. Deixei-os falar. Deixei-os cavar suas próprias covas um pouco mais fundo com as pás da própria ganância. Observei enquanto expunham seu caso cuidadosamente ensaiado para minha incompetência. A voz do meu pai ressoando com falsa gravidade, a da minha mãe com preocupação açucarada. Eles eram tão polidos, tão convincentes. Quando terminaram, um silêncio satisfeito caiu sobre a sala. Eles olharam para mim, esperando que eu surte, que comece a gritar, que prove o ponto deles para eles. Em vez disso, olhei para o Sr. Davis. Ele me deu um leve aceno. A fase 1 havia começado. Obrigado por compartilharem suas preocupações, Davis disse, sua voz de repente perdendo toda a sua calor, caindo vários graus. Ele pegou um controle remoto e ligou um projetor. Uma planilha, densa com números e datas, preencheu a parede atrás dele. Vamos começar com o tópico de administração financeira. Richard, talvez você possa explicar essas transferências. A tela mostrou uma lista detalhada e condenatória de transações da conta principal do meu avô para a corporação fantasma, Wilson Property Advisors. Datas. Quantias. Totais. Era inegável. O rosto do meu pai ficou branco. O sangue drenando dele tão rápido que ele parecia um cadáver. Essa é uma taxa de consultoria. Prática comercial padrão. Uma empresa de consultoria da qual você é o único diretor e funcionário? Davis rebateu, sua voz como gelo. Uma empresa que cobrou de seu próprio pai mais de $300 mil por serviços que não têm documentação alguma? O escritório do promotor distrital tem um nome diferente para isso. Richard, isso se chama fraude contra idosos com crime grave. Eleanor ofegou, sua mão voando para a garganta, suas pérolas de repente parecendo uma forca. Robert encarou seu pai, sua expressão presunçosa derretendo em descrença de queixo caído. Pai. Do que ele está falando? Davis não esperou por uma resposta. Ele era um tubarão que havia provado sangue. E então há a questão da guarda da Emma, e sua preocupação com o estado mental do James. Ele clicou o controle remoto novamente. Desta vez, não era um documento que apareceu na tela, mas uma forma de onda de áudio. Ele apertou o play. A própria voz do Robert, confiante e cruel, preencheu a sala silenciosa. Dr. Hoffman me deve um favor. Ele assinará qualquer avaliação psicológica que precisarmos. Podemos fazê-lo ser declarado mentalmente instável.
A voz cansada do Dr. Hoffman seguiu, questionando minha estabilidade, meu julgamento. Cada palavra um prego no caixão deles. Robert parecia que havia levado um soco físico no estômago. Ele deu um olhar aterrorizado e encurralado para mim, finalmente entendendo a profundidade de seu erro de cálculo. Isso é entrapment. Minha mãe gritou, sua compostura cuidadosamente construída se despedaçando em 1000 pedaços. Você tem estado nos espionando na sua própria casa. Você está doente. Vocês conspiraram para fraudulentamente tirar de um pai enlutado seus direitos parentais. Davis trovejou, sua voz enchendo a sala, fazendo os copos de água de cristal na mesa vibrarem. Vocês conspiraram para cometer fraude médica. Tudo isso, este arquivo inteiro, está sendo enviado por correio para as autoridades enquanto falamos. A sala desceu ao caos. Robert estava gaguejando, tentando negar o que todos acabaram de ouvir. Minha mãe estava me acusando de ser um monstro, uma víbora. Meu pai sentou em silêncio atordoado e cinzento. Seu mundo desabando ao redor dele. E então eu falei. Minha voz estava quieta, mas cortou através do barulho como uma navalha. Esse é o crime, disse. A sala caiu silenciosa. Todos os olhos estavam em mim. Mas não falamos sobre o pecado. Alcancei minha pasta e tirei a pequena e elegante caixa de presente. Escorreguei-a pela mesa de mogno polida. Ela girou lentamente e parou diretamente na frente do Robert. O que é isso? Ele perguntou. Sua voz um sussurro trêmulo. Abra, disse. Com mãos tremendo, ele levantou a tampa. Ele encarou a pulseira de diamante. Então o pequeno cartão cor de creme. Ele o leu, seu rosto se contorcendo em confusão. Então despontando, horror nauseante. Ele olhou para Caroline, cujo rosto era uma máscara de terror puro, sua fachada serena desaparecida. Ele olhou para meu pai, que se recusou a encontrar seu olhar. Encarando intensamente suas próprias mãos como se nunca as tivesse visto antes. Para minha querida Caroline, Robert leu em voz alta, sua voz rachando, cada palavra uma agonia. A futura mãe do verdadeiro herdeiro Wilson. Todo meu amor, R.W. Ele olhou para cima, seus olhos arregalados com uma dor que era quase animalesca. A dor de uma traição tão profunda que desafiava a compreensão. R.W. Ele sussurrou, olhando do cartão para meu pai. Pai. A explosão foi instantânea. Robert se lançou pela mesa. Não no meu pai, mas na Caroline. Um rugido gutural de traição rasgando de sua garganta. Davis e eu tivemos que fisicamente restringi-lo enquanto ele arranhava ela, derrubando cadeiras. Eleanor estava soluçando histericamente. Caroline estava encurralada num canto, chorando, suas mãos protetivamente na barriga inchada. No meio dos destroços, a ilusão despedaçada de uma família perfeita, olhei para a tela. Meu avô não havia se movido. Uma única lágrima traçou um caminho pela sua bochecha enrugada. Ele me olhou, seus olhos cheios de uma tristeza profunda e um orgulho feroz e ardente. Ele pigarreou, e sua voz, embora fraca, ecoou com a autoridade inegável de um patriarca reclamando seu trono. Davis, ele disse, sua voz tremendo de fúria. Faça o que precisa ser feito. Então a tela ficou preta. A tela preta foi uma cortina final impiedosa na peça patética que minha família vinha encenando por anos. Em seu reflexo polido e escuro, vi seus rostos quebrados e distorcidos. O caos cru e violento diminuiu para um silêncio atordoado e feio, pontuado apenas pelos soluços irregulares engolindo da minha mãe. Robert havia se jogado de volta na sua cadeira, sua cabeça nas mãos, seus ombros largos tremendo. Ele parecia um homem que havia envelhecido 30 anos em 30 segundos. Sr. Davis, sempre o profissional, imediatamente pegou o telefone. Sua voz estava calma e decisiva, um contraste gritante com a carnificina emocional na sala. Ele falou em termos legais baixos para alguém do outro lado. Usando frases como revogação imediata de toda a procuração existente, execução do último testamento e testamento alterado, e apresentação de uma reclamação formal com anexos anexados. Com cada sentença cortada e profissional, outro tijolo da gaiola dourada da minha família foi desmontado e levado embora. Eles não tentaram pará-lo. Não tinham luta restante neles. Eles estavam tão certos do seu poder, tão confiantes na sua narrativa da minha fraqueza, que a reversão completa e total da fortuna os havia deixado paralisados. Eles eram como peças de xadrez derrubadas do tabuleiro, espalhadas inúteis, seu poder desaparecido. Me levantei. Minhas pernas se sentiram firmes pela primeira vez em semanas. Levei um momento e olhei para cada um deles uma última vez. Minha mãe, que não conseguia encontrar meus olhos, seu rosto enterrado nas mãos. Robert, um cascão vazio do menino dourado que sempre havia sido, murmurando o nome da esposa repetidamente como um mantra quebrado. Caroline, cujas lágrimas silenciosas agora pareciam menos sobre remorso e mais sobre a perda do seu futuro confortável. E meu pai. Olhei para ele por último.
Ele estava encarando a superfície polida da mesa, no reflexo de um velho arruinado. A bravata, a arrogância, a crueldade casual. Tudo havia desaparecido, arrancado para revelar o homem fraco e invejoso por baixo. Por um segundo fugaz, uma lasca de algo que poderia ter sido piedade me cutucou, mas desapareceu tão rapidamente quanto veio. Ele havia semeado este vento por décadas. Agora estava colhendo o turbilhão. Caminhei ao redor da mesa e fiquei diante dele. Ele estremeceu, seus olhos se erguendo para mim como se esperasse um golpe, uma condenação verbal final. Mas eu não tinha mais palavras para ele. Não havia nada mais a dizer. Qualquer coisa que eu dissesse seria uma validação, um engajamento num relacionamento que agora era, para mim, completamente acabado. Dar a ele minha raiva ainda seria dar a ele um pedaço de mim. Ele não merecia nada. Alcancei meu bolso e tirei a chave da casa deles, a que eles haviam me dado para emergências. Coloquei-a gentilmente na mesa na frente dele. O clique suave de metal na madeira foi o som mais alto na sala. Era o som de uma fechadura girando pela última vez. Era um gesto simples, mas era final. Era um corte. Eu estava devolvendo o acesso dele à minha vida. Não era mais seu filho de forma alguma que importasse. Era apenas um homem que ele costumava conhecer. Me virei e saí da sala de conferências sem um olhar para trás. Não precisava ver o que aconteceu em seguida. Não precisava ouvir suas desculpas patéticas ou testemunhar suas tentativas frenéticas de salvar o insalvável. A história deles havia terminado. A minha estava apenas começando. Não peguei um táxi. Apenas caminhei. Caminhei por quarteirões, a cidade se agitando ao meu redor, pessoas correndo para reuniões, rindo com amigos, vivendo suas vidas, completamente alheias à guerra que acabará de terminar naquela sala de conferências estéril. O sol brilhante da tarde estava quente no meu rosto. O ar parecia mais limpo. Me senti mais leve. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem da Chloe. Emma acabou de pedir à enfermeira para ajudá-la a se sentar. Ela está pintando. E ela sorriu. Uma segunda mensagem veio com uma foto. Era uma foto borrada da Emma na sua cama de hospital, um pincel na mão, um sorriso pequeno e genuíno no rosto. Parei no meio da calçada, um nó se formando na minha garganta. Encarei a foto, e um sorriso real e genuíno se espalhou pelo meu próprio rosto. Parecia estranho, como trabalhar um músculo que não havia usado numa vida inteira. As consequências legais foram rápidas e brutais. Sr. Davis cumpriu sua palavra. O testamento do meu avô foi revisado, deixando a totalidade de sua propriedade num fundo para Emma e eu, para ser gerenciado por Davis. As contas que Richard havia sangrado foram congeladas. Uma ação civil foi movida para recuperar os fundos roubados, e a evidência da nossa reunião foi entregue ao promotor distrital, que abriu uma investigação criminal sobre fraude contra idosos e conspiração. Eles perderam tudo. O dinheiro, a posição social, a reputação que haviam valorizado acima de tudo. Mas eles haviam perdido tudo muito antes de entrarem naquela sala de conferências. Eles haviam perdido no momento em que decidiram que amor era condicional e família era uma mercadoria. Finalmente peguei um táxi e fui para o hospital. A chave da casa deles parecendo um peso fantasma que finalmente havia sido levantado do meu bolso. Entrei no quarto da Emma, e ela olhou para cima para mim, seus olhos brilhantes. Papai, ela disse, sua voz pequena mas clara. Ajoelhei ao lado da cama dela, meus olhos no nível dos dela, e peguei sua mão. Estou aqui, querida, disse, minha voz grossa de emoção. Estou bem aqui, e nunca vou embora. Naquele momento, segurando a mão da minha filha, olhando para sua pintura bagunçada e linda, me senti mais rico do que qualquer herança jamais poderia ter me feito. Um ano pode parecer uma vida inteira ou um único dia longo e exaustivo. Os primeiros meses foram um borrão de procedimentos legais, depoimentos e visitas hospitalares infinitas. As rodas da justiça moem lentamente, mas elas moem. Meu pai e mãe, enfrentando evidências esmagadoras e humilhantes, se declararam sem contestação para acusações menores para evitar um julgamento público. A última coisa que queriam era que a história da pulseira se tornasse registro público. Eles receberam 5 anos de liberdade condicional, uma multa pesada que eliminou suas economias restantes, e a vergonha pública que sempre temeram. Seus bens foram apreendidos para pagar o que haviam roubado da propriedade do meu avô. Eles estavam financeira e socialmente arruinados, fantasmas na cidade que uma vez comandaram. A vida do Robert implodiu espetacularmente. Caroline o deixou antes mesmo do bebê nascer, seu caso com o sócio comercial do meu pai agora de conhecimento público. O verdadeiro herdeiro Wilson nasceu, mas não na dinastia poderosa que haviam imaginado. Robert, despojado do dinheiro e influência da família que sempre considerou garantidos, foi forçado a conseguir um emprego real pela primeira vez na vida. A última vez que soube dele através de um conhecido velho e fofoqueiro, ele estava vendendo seguros numa cabine em algum lugar, um fantasma do menino dourado que costumava ser.
Vi uma foto dele nas redes sociais uma vez, seu rosto inchado, seus olhos vazios. Não havia satisfação nisso, apenas uma tristeza silenciosa pelo homem que ele poderia ter sido se não tivesse sido tão completamente envenenado pela ganância e arrogância. Meu avô, William, faleceu pacificamente 6 meses após o acerto de contas. Ele teve seus últimos meses em paz, sua mente clara, sabendo que seu legado. Seu verdadeiro legado estava seguro, sabendo que Emma estava segura. Sr. Davis me disse que ele estava lúcido até o fim, passando os seus dias ouvindo música antiga e contando histórias para as enfermeiras sobre sua esposa. Suas últimas palavras para mim pelo telefone foram simples. Você é um bom homem, James. Igual à sua avó. Nunca deixe eles te fazerem esquecer disso. Ele me deixou mais que dinheiro. Ele me deixou uma chance de reconstruir uma vida das cinzas da antiga. E foi isso que fizemos. A primeira ordem de negócios foi vender a casa, aquela cheia de fantasmas demais. Com a herança, comprei uma casa pequena e modesta à beira-mar, a 1 hora da cidade e a milhões de quilômetros do meu passado. Era modesta, mas tinha um quintal grande e abandonado, uma tela em branco implorando por atenção. A primeira coisa que fiz foi projetar um jardim para Emma. Não era apenas um jardim. Era um espaço terapêutico, um mundo construído apenas para ela. Tinha caminhos suaves e largos para sua cadeira de rodas, que ela ainda precisava nos dias ruins. Tinha canteiros elevados que ela podia cuidar sozinha sem se curvar. Tinha um canto sensorial com ervas aromáticas como hortelã e alecrim e chão macio e musgoso que era fresco ao toque. Emma floresceu naquele novo ambiente, com acesso aos melhores médicos, os melhores fisioterapeutas e, mais importante, um lar cheio de paz em vez de tensão fervente. Ela fez progresso incrível. Os médicos que uma vez haviam dado a ela um prognóstico sombrio, que haviam usado frases como mobilidade limitada, agora chamavam de seu pequeno milagre. 1 ano depois do dia em que saí daquele escritório de advocacia, eu estava parado no nosso jardim observando Emma. Ela não estava mais numa cadeira de rodas. Estava em pé sobre suas próprias 2 pernas, se segurando num andador especialmente projetado, dando passos lentos, deliberados e bambos em direção a um canteiro de girassóis que se erguiam sobre ela. Cada passo era uma vitória, um testamento à sua força incrível e teimosa. Estou conseguindo, papai, ela gritou. Seu rosto radiante com orgulho que iluminou meu mundo inteiro e curou uma parte de mim que pensei que havia partido para sempre. Você está conseguindo, querida, disse, minha própria voz grossa com lágrimas não derramadas de alegria. Você é incrível. Eu também havia encontrado um novo propósito. A dor aguda e cortante de perder Sarah nunca desapareceria completamente, mas havia se suavizado numa dor gentil, uma companheira constante que me lembrava de viver plenamente. Eu podia canalizar esse amor e essa perda em algo belo. Usei uma parte da herança para começar uma fundação em nome dela. Chamamos de Jardins da Sarah. É uma organização sem fins lucrativos que projeta e constrói espaços verdes terapêuticos para hospitais, centros de reabilitação e lares de crianças. Trazemos um pedaço do poder de cura da natureza para pessoas que mais precisam. Meu trabalho como arquiteto paisagista, a própria coisa que meu pai havia diminuído, era agora a pedra angular da missão da minha vida. Eu estava construindo legados afinal, apenas não do tipo que ele entendia. Nosso primeiro projeto foi um jardim no terraço do próprio hospital da Emma. Ver a alegria nos rostos das outras crianças doentes quando tocaram o solo pela primeira vez foi um sentimento que valia mais que qualquer quantia em dólares. Uma tarde, um pacote chegou do Sr. Davis. Dentro estava uma pequena caixa de madeira trancada do tipo que meu avô costumava fazer e uma chave. Uma nota estava anexada. William me pediu para dar isso a você 1 ano após sua morte. Minhas mãos tremeram ligeiramente quando destranquei a caixa, continha um único envelope lacrado. Era uma carta escrita na caligrafia familiar e trêmula do meu avô. Meu querido James, começava. Se você está lendo isso, significa que me fui, e tempo suficiente passou para a poeira assentar. Há uma última coisa que preciso que você entenda. Algo que fui covarde demais para dizer na cara do seu pai por todos esses anos. Preciso que você entenda por que ele era do jeito que era. Não para desculpá-lo, Deus sabe, mas para você finalmente ser livre dele. Seu pai passou a vida inteira tentando ser eu. Ele entrou no meu negócio, tentou emular meu sucesso, perseguiu dinheiro e poder porque pensou que era isso que eu valorizava. Mas ele estava errado. A pessoa que eu mais valorizava neste mundo era sua avó, minha Eleanor. Ela era gentil e paciente e via beleza nas coisas pequenas e silenciosas. Ela não se importava com preços de ações. Ela se importava com a cor do pôr do sol. Ela era uma artista como você. E você, James, você é o reflexo perfeito dela. Desde o dia que nasceu, você tinha o espírito dela. Você não perseguia dinheiro, perseguia a beleza. Você não queria poder, queria criar. E toda vez que olhava para você, eu via ela. E foi um presente para mim, um lembrete da melhor parte da minha vida.
Mas para seu pai, toda vez que olhava para você, ele via a única coisa que nunca poderia ser. Ele via o filho que havia capturado sem esforço a parte do meu coração que ele havia passado a vida inteira tentando conquistar através de força bruta e ambição. Sua crueldade para com você nunca foi sobre seus fracassos. Foi sobre os dele. Foi o veneno amargo de uma vida inteira de ciúme. Seja livre disso, meu garoto. Deixe ir. Nunca foi seu fardo para carregar. Viva a sua vida. Construa seus jardins. Seja o homem de quem ela teria tanto orgulho. Seja o homem de quem tenho tanto orgulho. Todo o meu amor, vovô William. Dobrei a carta, o papel velho macio e gasto nas minhas mãos. A verdade das suas palavras se assentou sobre mim, uma paz profunda e silenciosa. E pela primeira vez, senti a última âncora ao meu passado doloroso finalmente, completamente se romper. Ele estava certo. Nunca foi sobre mim. Hoje, outro ano se passou. O jardim está em plena floração, uma confusão de cor e vida. Emma, agora com 12 anos, corre por ele, seu andar ainda um pouco desigual, uma imperfeição linda que conta uma história de sobrevivência, não tragédia. Ela não precisa mais do andador. Ela tem um ligeiro mancar, um lembrete permanente do passado, mas não a desacelera. Ela diz que é seu superpoder, a coisa que a torna única. É parte dela, uma cicatriz que prova que ela se curou. Estávamos lá fora esta manhã, plantando uma pequena muda, um bordo japonês que ficará vermelho fogo no outono. Suas mãos, pequenas e seguras, empacotaram a terra ao redor da base. Ela tem as mãos do avô, pensei. É tão pequeno. Ela disse, olhando para cima para mim, sua testa franzida em concentração. Vai realmente ficar grande? Está agora, disse, sorrindo para ela. Mas vai crescer. Vamos regá-lo, e o sol brilhará sobre ele, e ficará forte. Suas raízes irão fundo na terra. E todo ano, será mais bonito que o anterior. Ela olhou da muda para mim, seus olhos, os olhos da Sarah, cheios de uma sabedoria além dos anos. Como nós, ela perguntou, um nó se formou na minha garganta. Sim, sussurrei, meu coração tão cheio que pensei que poderia explodir. Como nós. Eu costumava pensar que um legado era algo que você deixava para trás, um nome num prédio, uma quantia numa conta bancária. Meu pai acreditava nisso. Ele perseguiu essa ideia rasa de legado tão intensamente que destruiu tudo o que alegava estar construindo para isso. Mas enquanto estava ali, com o sol quente no meu rosto e o cheiro de terra úmida no ar, observando minha filha, meu milagre, finalmente entendi. Um legado não é o que você deixa para trás na morte. É o que você constrói dia a dia na vida. É o amor que cultiva. É a cura que nutre em si mesmo e nos outros. É a beleza que cria dos pedaços quebrados. O dinheiro que meu avô deixou foi uma ferramenta maravilhosa e útil. Mas não foi a herança. A verdadeira herança foi a força que encontrei nos destroços, o propósito que descobri na minha dor, e o vínculo inquebrantável com a menininha que me ensinou como viver novamente. Minha família tentou roubar uma fortuna, mas no fim, me deram um presente além do preço. Me deram a mim mesmo.